Bem-vindo ao programa Família com Deus. A partir de agora, ao se conectar conosco, você participará de momentos de reflexão e comunhão e receberá muitas orientações da Palavra de Deus para a felicidade da sua família. Queremos que você, junto com seus queridos familiares, seja beneficiado e que a vida no seu lar seja feliz e abençoada. E isso acontecerá quando Deus estiver na sua vida, na sua casa e no coração da sua família. Todo empreendimento que idealizamos é cheio de boas expectativas. Ninguém começa um negócio imaginando fracassar. O casamento é como uma empresa, uma sociedade, que precisa de muito cuidado e atenção para alcançar o sucesso. Deus estabeleceu o casamento para a felicidade da família, e tudo que atrapalha esse alvo deve ser evitado ou eliminado. Por isso é importante que identifiquemos os riscos e perigos na relação do casal, para impedir que o casamento desmorone. A palavra de Deus nos ensina sobre o casamento. O próprio Jesus fala sobre isso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 7 a 10, lemos: Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqui está o plano divino. Um homem e uma mulher, ao se unirem sob a bênção de Deus, vivem felizes por toda a vida. Não há separação. O Salmo 128 começa falando da felicidade que se encontra quando a vontade de Deus é vivida. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse salmo pinta um quadro de uma família feliz e conclui dizendo que os pais viverão para ver os filhos dos filhos. Isto é, uma família temente a Deus vive unida e feliz por toda a sua existência. Por isso quero conversar com você sobre a necessidade de identificarmos os perigos que rondam a família, especialmente o casal, para que sejam evitados. O principal perigo que ronda os casais é o egoísmo. A definição de egoísmo é o apego excessivo aos próprios interesses, a não consideração dos outros, tornando a si próprio a única referência sobre tudo. Eu sou mais importante, eu em primeiro lugar, eu e eu. O egoísmo destrói a relação do casal. Enquanto um dos cônjuges se preocupa em satisfazer os próprios gostos, se esquece do outro, provocando tristeza e decepção. A relação em que cada um busca sugar o melhor do outro para si, sem levar em consideração os sentimentos alheios, é uma relação destrutiva. O egoísmo é fonte de uma série de outros males que afetam a relação do casal. Por causa desse comportamento surgem o ciúme, a mentira, a infidelidade, entre outras coisas. O egoísta quer manter para si toda a atenção do outro. Não confia nos sentimentos do cônjuge, pois se julga sempre correto e desconfia das intenções do outro. É ciumento e possessivo. O ciúme, quando levado ao exagero, mina qualquer relacionamento e destrói o amor. Mas que não se confunda zelo com ciúmes. O ciúme representa falta de confiança profunda. Se você se sente digno do amor, do carinho de alguém, para que viver em jogo, sempre temendo, duvidando, apreensivo e inquieto? Um certo ciúme espontâneo, comedido, que mais significa zelo, é tolerável e natural. Esse sentimento dominado, tranquilo e racional, pode até impedir situações indevidas, mas o ciúme doentio tem de ser combatido antes que se enraize e se torne difícil de encarar.
O egoísmo pode se manifestar também pela falta de tempo dedicado ao casamento. Prefere-se a companhia de amigos em festas, jogos e tantas outras atividades, gastando o tempo que poderia ser dedicado ao cônjuge. Refiro-me àquele tempo precioso e fundamental de que os cônjuges precisam e que devem dedicar um ao outro para conversar, brincar e também namorar. Em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 9, lemos o seguinte: goze a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida. Isso significa que devemos dedicar tempo à esposa ou ao esposo. Os casais que não gastam tempo juntos são casais que vão se superficializando, esfriando e se afastando um do outro. E então chega o dia em que foram tantas as horas consumidas separadamente que já não há mais desejo de estar com o outro, já não há diálogo possível. Seus balões sumiram em mundos distantes. O egoísta não hesita em mentir para proteger seus interesses. Ser acusado de um erro é inadmissível e a mentira se torna a solução para continuar sendo visto como correto. Parece uma coisa tão pequena e insignificante, mas quantos casamentos foram destruídos por causa de uma mentirinha à toa? Cuidado! Tenha o tamanho que tiver, a mentira sempre vem do diabo. Custe o que custar, fale sempre a verdade. A mentira desemboca na desconfiança e, finalmente, no descrédito. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: não mintais uns aos outros. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 25, Paulo confirma: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. A sinceridade é um compromisso constante na vida conjugal. A infidelidade também resulta de um coração egoísta e é um dos maiores riscos para a felicidade do casal. Ao iniciar a jornada 2, o casal sonha com a felicidade e forma um conceito de felizes para sempre. Não é errado sonhar e buscar a felicidade. Pelo contrário, esse deve ser nosso constante objetivo. O problema é que quando aparecem as dificuldades no casamento, nos decepcionamos e desistimos de lutar pela relação. É nessa hora que podem surgir desculpas para a infidelidade. A busca pela satisfação própria, independente da felicidade do cônjuge, abre as portas para a traição e o consequente desmoronamento da união. E a infidelidade não é somente uma relação sexual fora do casamento. Antes disso, acontecem os olhares, os flertes, palavras sensuais, enfim, comportamentos inadequados para alguém que prometeu fidelidade. A infidelidade também não se restringe a encontros físicos. A traição virtual é tão destrutiva quanto a física. A internet favorece o anonimato e a privacidade, mas essa interação continua sendo infidelidade. Relacionamentos virtuais, por meio de câmeras ou mesmo bate-papo, destroem o casamento, pois apresentam uma miragem, uma irrealidade. O tempo e a atenção dispensados a esse relacionamento virtual deveriam ser usados na reconstrução do próprio relacionamento. Precisamos consertar as coisas, não jogar fora. Em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 4, lemos: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Para Deus, o casamento é sagrado. Ele louva os que estão dispostos a reconhecer a santidade do matrimônio e vivem em harmonia com sua vontade. O egoísmo é a principal fonte de riscos e problemas na relação do casal.
porque faz com que a pessoa fique satisfeita consigo mesma, ignorando os próprios erros e defeitos e rejeitando Deus em sua vida. É Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 24, o apóstolo Paulo orienta: ninguém busque o proveito próprio, antes, cada um o que é do outro. O egoísta pensa somente em si mesmo, mas o cristão se preocupa com o outro. Quando seguimos a orientação bíblica e permitimos a entrada de Cristo em nosso coração, os riscos que podem destruir a relação do casal são afastados pelo poder de Deus. E para que isso aconteça na sua vida também, convido-os a nos ajoelharmos, a orarmos para que Deus faça esta obra na sua família, no seu casamento. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos diante de Ti neste momento para suplicar a Tua bênção para cada casal, para cada um dos Teus filhos que deseja fazer a Tua vontade e viver uma vida feliz aqui neste mundo e também no porvir. Suplicamos, Senhor, pela Tua graça, que conceda vitória a cada um dos casais que hoje nos assistem, que acompanham este estudo da Tua Palavra. Suplicamos, Senhor, que os abençoe para que possam ser vitoriosos e que esses perigos que assolam os casais, as famílias, possam ser afastados para bem longe de cada um dos lares que hoje acompanham este estudo. Suplicamos também, Senhor, o perdão para as nossas deficiências, para as nossas dificuldades, para os nossos pecados. Pois isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você, seu casamento e sua família. Amém.